Bom dia, como é que estão? Todos bem? Hoje parece que está só um pouquinho travado aqui, eu não sei como é que está aparecendo para vocês aí. Tá um pouquinho travado aqui, ó. A internet aqui, deve ser a internet aqui. Por isso que às vezes pode acontecer que dá umas travadas aí no vídeo, mas é que acho que tá um pouquinho. Também quando o celular também é bravo, né? Normal. Então tá, sejam bem-vindos então a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Espero que eu encontre vocês bem. Hoje está iniciando um dia bem quente aqui em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Deixa eu me apresentar de novo então, né, para quem não viu os outros vídeos. Eu sou o Fábio, eu sou bispo na ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Santo Ângelo se localiza no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar então com o primeiro. Eu quero fazer o que sempre faço, né? Primeiro convidar a que cada um faça a sua oração e convide o Espírito, né? E quem não fez oração, faz uma pausa no vídeo, faça a oração e continue. Tá? Quem já fez, tá tranquilo, tá? Como nós já tínhamos combinado nas outras vezes. O Espírito, ele é muito bom, ele é essencial. Então, primeiro eu quero ler o hino número 50 e depois eu vou ler Alma 57 e fazer algumas ponderações, tá? Então lá o hino 50 diz o seguinte, ó, cantando louvamos. Cantando louvamos ao Mestre Jesus, a Ti, nosso bom Redentor. De dia és nuvem, de noite és luz. Do mundo, o Rei e Senhor. Sabei que Ele vem reunir sua grei, a qual guiará pela mão, do vale da morte ao trono do Rei, que mora na bela mansão. Vagando errantes no mal a andar, pedimos-te amparo fiel. Os maus se alegram com nosso pesar, mas livre será Israel. Clamai com ventura remidos do Pai. Os grandes sinais já virão, e firmes por suas veredas trilhai, até a final redenção. Então esse é o hino número 50. Então vamos ler lá então Alma 57. Quem quiser acompanhar, fica melhor se acompanhar a leitura. E depois eu vou fazer as ponderações, tá? Então, capítulo 57. E então aconteceu que recebi uma epístola de Amoron, o rei, dizendo que se eu libertasse aqueles prisioneiros de guerra que havíamos feito, ele nos entregaria a cidade de Antípara. Mas eu enviei uma epístola ao rei dizendo que estávamos certos de que nosso exército era suficiente para tomar a cidade de Antípara com nossa força, e entregar-lhe os prisioneiros em troca daquela cidade seria imprudência, e que só entregaríamos nossos prisioneiros em troca de outros. E Amoron recusou minha proposta porque não queria trocar prisioneiros. Por conseguinte, começamos a preparar-nos para marchar contra a cidade de Antípara. Mas o povo de Antípara abandonou a cidade e fugiu para outras cidades que possuíam, a fim de fortificá-las, e assim a cidade de Antípara caiu em nossas mãos. E assim terminou o 28º ano do governo dos juízes. E aconteceu que no começo do 29º ano recebemos uma remessa de provisões e também um reforço de 6.000 homens para o nosso exército, da terra de Zaraína e das terras circunvizinhas, além de 60 dos filhos dos amonitas que vieram juntar-se a seus irmãos. Minha pequena tropa de 2.000, e eis que éramos fortes, sim, e também nos trouxeram provisões em abundância, e aconteceu que era nosso desejo
travar batalha com o exército que fora colocado para proteger a cidade de Cumene. E eis que te mostrarei que logo conseguimos nosso objetivo, sim, com o nosso poderoso exército, ou seja, com uma parte de nosso poderoso exército cercamos durante a noite a cidade de Cumene, pouco antes da hora em que receberia uma remessa de provisões. E aconteceu que acampamos ao redor da cidade por muitas noites. Dormíamos, porém, sobre nossas espadas e mantínhamos guardas, a fim de evitar que os lamanitas caíssem sobre nós e nos matassem durante a noite, o que tentaram várias vezes. Mas todas as vezes que tentaram, seu sangue foi derramado. Finalmente suas provisões chegaram e eles estavam prontos para entrar na cidade à noite. E nós, ao invés de lamanitas, éramos nefitas, portanto capturamos os homens e suas provisões. E apesar de os lamanitas terem sido privados de seu sustento desta forma, ainda estavam determinados a manter a cidade. Portanto, tornou-se necessário que mandássemos aquelas provisões para a Judéia e nossos prisioneiros para a terra de Zaraína. E aconteceu que não se passaram muitos dias antes de os lamanitas começarem a perder todas as esperanças de receber socorro. Por isso entregaram a cidade em nossas mãos, e assim havíamos alcançado nosso intento de conquistar a cidade de Cumene. Mas aconteceu que nossos prisioneiros eram tão numerosos que, não obstante o grande número de nossos homens, éramos obrigados a empregar todo o nosso exército para vigiá-los, ou teríamos que matá-los. Pois eis que tentavam fugir em grande número e lutavam com pedras e com clavas, ou com qualquer coisa em que pudessem pôr as mãos, de modo que matamos mais de 2.000 deles após se haverem rendido como prisioneiros de guerra. Portanto, se tornou necessário pôr fim às suas vidas ou escoltá-los de espada em punho até a terra de Zaraína. E também nossas provisões eram suficientes apenas para nosso próprio povo, apesar do que havíamos tomado dos lamanitas. E então, naquelas críticas circunstâncias, tornou-se um problema muito sério determinar o que faríamos com aqueles prisioneiros de guerra. Não obstante, resolvemos enviá-los para a terra de Zaraína. Assim, selecionamos uma parte de nossos homens e encarregamos-los de descerem com nossos prisioneiros para a terra de Zaraína. Mas aconteceu que na manhã seguinte voltaram, e então eis que não lhes perguntamos a respeito dos prisioneiros, porque eis que os lamanitas estavam sobre nós, e eles regressaram a tempo de impedir que caíssemos em suas mãos, porque eis que Amorão enviara em seu auxílio uma nova remessa de provisões e também um numeroso exército de homens. Não vamos nos perder, tá? Estamos lá no 18. E aconteceu que aqueles homens que havíamos enviado com os prisioneiros voltaram justamente a tempo de detê-los quando eles estavam prestes a nos dominar. Mas eis que minha pequena tropa de 2.060 homens lutou desesperadamente, sim, permaneceram firmes diante dos lamanitas, infligindo a morte a todos os que se lhe opuseram. E enquanto o resto de nosso exército estava prestes a ceder terreno aos lamanitas, eis que esses 2.060 permaneceram firmes e impávidos. Sim, e eles obedeceram a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão, sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé. E eu lembrei-me das palavras que eles me disseram ter aprendido com suas mães. E agora eis que é a estes meus filhos e aos homens que tinham sido escolhidos para conduzir os prisioneiros que devemos essa grande vitória, porque foram eles que venceram os lamanitas. Portanto, eles foram obrigados a retroceder para a cidade de Mante. E conservamos nossa cidade de Cumene e não fomos todos destruídos pela espada. Não obstante, sofremos grandes perdas. E aconteceu que após haverem os lamanitas fugido, imediatamente ordenei que meus homens feridos fossem retirados dentre os mortos e fiz com que seus ferimentos fossem tratados. E aconteceu que 200 de meus 2.060 haviam desmaiado em virtude da perda de sangue. Não obstante, de acordo com a bondade de Deus e para nossa grande surpresa, e também para a alegria de todo o nosso exército, nenhum deles perecera. Sim, não houve entre eles um só que não tivesse recebido muitos ferimentos. Ora, sua sobrevivência encheu de espanto todo o nosso exército. Sim, que eles tivessem sido poupados enquanto 1.000 de nossos irmãos foram mortos. E com razão atribuímos isso ao miraculoso poder de Deus, por causa de sua extraordinária fé naquilo que havíamos sido ensinados a crer, que existia um Deus justo e que todo aquele que não duvidasse seria preservado pelo seu maravilhoso poder. Ora, era esta a fé possuída por aqueles de quem falei. Eles são jovens de opinião firme e depositam continuamente sua confiança em Deus. Lá no 28, então.
E então aconteceu que depois de havermos cuidado de nossos feridos e sepultado nossos mortos, bem como os mortos dos lamanitas, que eram muitos, eis que perguntamos a Gide o que havia acontecido com os prisioneiros que eles começaram a levar para a terra de Zaraima. Ora, Gide era o capitão-chefe do grupo designado para escoltá-los até lá. E agora estas são as palavras que Gide me disse: eis que começamos a descer para a terra de Zaraima com nossos prisioneiros. E aconteceu que encontramos os espiões de nossos exércitos, os quais tinham sido enviados para vigiar o acampamento dos lamanitas. E eles gritaram para nós, dizendo: eis que os exércitos dos lamanitas estão marchando para a cidade de Comene, e eis que cairão sobre eles, sim, e destruirão nosso povo. E aconteceu que nossos prisioneiros ouviram seus gritos, o que os fez tomar coragem, e rebelaram-se contra nós. E aconteceu que, em virtude de sua rebelião, fizemos cair nossas espadas sobre eles. E aconteceu que, formando um só corpo, arremessaram-se contra nossas espadas, e a maior parte deles foram mortos, e os restantes conseguiram passar e fugiram. E eis que depois de que fugiram e não conseguimos alcançá-los, marchamos com rapidez para a terra de Comene, e eis que chegamos a tempo de ajudar nossos irmãos a defenderem a cidade. E eis que fomos novamente livrados das mãos de nossos inimigos. E bendito é o nome de nosso Deus, porque eis que foi Ele quem nos livrou, sim, quem fez esta grande coisa por nós. Ora, aconteceu que quando eu, Elamã, ouvi estas palavras de Gide, enchi-me de grande alegria por causa da bondade de Deus em preservar-nos, para que não perecêssemos todos. Sim, e confio em que a alma dos que morreram tenham entrado no descanso de Deus. E assim terminou o capítulo 57 de Alma. Tá? Então vemos que, mais uma vez, um capítulo que relata sobre guerras, né? Assim, a maioria dos capítulos de Alma é assim, tá? Ele relata muito de guerras e das formas como os nefitas enfrentavam as guerras. Tá? Então, mesmo de capítulos assim, nós estamos verificando, né, que mesmo em capítulos onde parece bem complicado tirar algum ensinamento, né, a gente pode tirar ensinamentos, né. Então toda a leitura do livro de Mormon é proveitosa, né? Então muitas vezes eu ouço dizer que as pessoas pulam esses capítulos, né. Elas vão lendo e quando começa essas guerras aqui eu pulo esses capítulos, né. Mas tem detalhes aqui dentro desses capítulos que são ocultos, né? Que são ocultos. Tá? Então vamos tirar algumas que são ocultos para quem for desatento, na verdade, né? Quem observar com mais atenção, né? A gente consegue ver esses detalhes. Uma das coisas que nós vimos aqui, aqui ó, quando eles aquela parte do exército liderada por Gide, né, estava levando os prisioneiros que eles tinham, dos lamanitas, estavam levando para um outro lugar, e no meio do caminho encontraram os espias dos próprios nefitas, né, que daí vinham trazer uma informação para eles. E daí, ao invés de eles trazerem essa informação de forma mais sigilosa, né, eles gritaram para todo mundo: o exército está vindo atacar nós, o exército inimigo está vindo, né? E acabou que os prisioneiros acharam que tinham força, né? E começaram a se rebelar e a lutar, e muitos conseguiram escapar, né? Então existem formas, né, de a gente poder tratar desses assuntos mais sigilosos, né, com a liderança, né? Para não ter uma falsa interpretação das coisas. Mas vamos ver então mais os princípios e as doutrinas contidos nesse capítulo, tá? Lá no 12, observa-se que, novamente, né, então aqui quem está falando é Elamã, quem está falando aqui é Elamã, ele está de novo falando do seu poderoso exército, né? Eles diziam que eles obedeciam a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão.
e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé. E eu lembrei-me das palavras que eles me disseram ter aprendido com suas mães, tá? Ele só repetiu, né, aquilo que ele já tinha dito lá no capítulo anterior, né? Ele repetiu, na verdade, que esses jovens valentes, né, eles tinham essa fé, de acordo com sua fé, eles obedeciam às ordens, né, de Elamã, perdão, e faziam as coisas com exatidão, porque eles sabiam que dessa forma ia auxiliar o exército. E a sua causa, né, que nós tantas vezes já repetimos, né, qual era a causa dos nefitas. Outra coisa bem interessante, que chama bastante atenção nesse capítulo, é sobre a gratidão a Deus. No 25, Elamã está falando, né, por que nenhum desse exército foi morto. De acordo com a bondade de Deus, e para nossa grande surpresa e também para a alegria de todo o nosso exército, nenhum deles perecera. Tá? Então isso Elamã está relatando que é de acordo com a bondade de Deus. Né? Então ele estava expressando a sua gratidão, assim como nós vimos, né, várias vezes, como é importante nós sempre termos a gratidão em nosso coração, a gratidão a Deus, nós sempre reconhecermos, né, as coisas que o Senhor, nosso Pai Celestial, faz por nós, né? Nós possamos sempre reconhecer a sua mão também nessas bênçãos. Logo no 26, ele fala novamente, né? E com razão atribuímos isso ao miraculoso poder de Deus por causa de sua extraordinária fé naquilo que haviam sido ensinados a crer, que existia um Deus justo e que todo aquele que não duvidasse seria preservado pelo seu maravilhoso poder. Tá? Então ele estava falando desses 2.000 jovens, né? Mesmo sendo jovens, eles tinham uma grande fé, uma extraordinária fé. Quer dizer, o que quer dizer essa palavra extraordinária? Né? Que é algo que é bem diferente do comum, né? É fora do comum, né? É fora do normal, né? E então assim que precisa ser a nossa fé. Tá? Dessa forma nós seremos preservados, tá, do inimigo, né? Quando nós temos uma extraordinária fé, uma fé fora do comum, né? Uma fé diferente, né? Uma fé independente da opinião dos outros, né? Que a nossa fé seja independente da opinião dos outros, né? Tanto críticas quanto elogios não importa para a nossa fé, né? Ela precisa ser forte. No 27, ele fala algumas características desses jovens. Então, são jovens de opinião firme e depositam continuamente sua confiança em Deus. Tá? Daí, muitas vezes, alguém pode dizer, mas eles eram jovens, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que eles eram jovens quanto à idade, né? Quanto à idade, quanto ao vigor físico, isso sim, isso é verdade, né? Mas nós também podemos conservar a nossa mente jovem, né? O nosso espírito jovem, tá? O nosso espírito valente, renovar a nossa fé todos os dias, isso significa ser como esses jovens, né, do exército de Elamã. Isso que significa. Inclusive tem alguns hinos aqui no hinário, né, que falam a juventude da promessa, jovem de Sião e tal, né, que nós também podemos seguir esse espírito, né, manter esse vigor espiritual, mesmo que o físico, né, não colabore muitas vezes, né, a gente sabe, né, mas que o nosso vigor espiritual ele seja renovado a cada dia, né. Ele continua, né, por isso que chamou muita atenção nesse capítulo a gratidão de Elamã. No 35, né, encerrando o capítulo, ele volta a agradecer, né, mesmo diante daquelas todas cenas de horror, né,
e tal, de guerra, ele sempre agradecia ao Senhor, né? Sempre quando ele terminava os seus labores, né? Ele agradecia ao Senhor. E eu penso, assim, não relata exatamente, né? Mas eu penso que todo fim de dia, né? Ele tinha sempre ele tirava alguma coisa do dia, né? Para poder agradecer ao Pai Celestial. Né? Os nossos dias, às vezes, eles são muito tribulados, né? Esses dias que estão fazendo aqui em Santo Ângelo, né? São muito calor, né? Calor perto dos 40 graus, né? Para nós aqui é bem fora do comum, além da estiagem, né? Que está provando a nossa terra, né? Mas mesmo assim, a gente pode chegar no fim do dia e agradecer ao Pai Celestial, né? Por mais uma batalha vencida. Então, Elamã, ele dizia o seguinte, ó: e bendito é o nome de nosso Deus, porque eis que foi Ele quem nos livrou, sim, quem fez esta grande coisa por nós. Ora, aconteceu que quando eu, Elamã, ouvi estas palavras, na verdade quem estava falando era Gide, né? Gide estava falando para ele, né? Falou isso que ele falou no 35, e daí no 36 Elamã falou, ele que está relatando aqui, né? Ora, aconteceu que quando eu, Elamã, ouvi essas palavras de Gide, enchi-me de grande alegria, por causa da bondade de Deus em preservar-nos para que não perecêssemos todos. Sim, e confio que a alma dos que morreram tenha entrado no descanso de seu Deus. Tá? Então, tem mais uma doutrina aqui, né? A alma dos que morreram tenha entrado no descanso de seu Deus. Tá? Então, quando nós dedicamos a nossa vida, né? Assim, quando nós dedicamos a nossa vida e morremos, a nossa alma entra no descanso de nosso Deus. Tá? Isso também nós já vimos lá em Alma 40, 41, por ali. Né? Então, é isso aí, acho que basicamente é isso aí. Então, essa leitura e essas breves ponderações que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. E daí o exercício que eu deixo para vocês, como sempre, né, como sempre faço no fim de todos esses vídeos, né, que vocês possam fazer, vocês possam ler, ponderar, orar e praticar todas as coisas que o Espírito lhes disser nessa oração. Tá? Então que vocês possam fazer a leitura individual, a ponderação individual, a oração individual e as ações de acordo com os sentimentos de seus corações. Tá certo? Então desejo a todos um bom dia, que a luz e a paz de Cristo acompanhem a todos. Muito obrigado pela paciência e muito obrigado pela diligência de vocês. Um abraço.